Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o estudo dos impostos estaduais e vamos falar do segundo imposto estadual, que é o ITCMD. O ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, daí a sigla. Ele está previsto no artigo 155, inciso 1 da Constituição. Portanto, a competência estadual está lá no 155, inciso 1. Ele é um imposto eminentemente fiscal, portanto a sua função principal é a formação de receita em favor dos estados. Cria-se com ele, portanto, essa expectativa arrecadatória. Ele não tem previsão numa lei nacional, a não ser o CTN, naqueles artigos 35 que nós já vimos, que serve também para o ITBI, porque o Código Tributário lá na década de 60, que é o que vigora até hoje, ele não tinha distinção de transmissão. Havia uma única incidência sobre a transmissão de bens. Foi com a Constituição de 88 que nós dividimos essa transmissão em dois grupos. Vocês lembram, né? O ITBI municipal e o ITCMD estadual. Aproveitando, portanto, já fazendo essa diferença, vamos começar a ver o aspecto material desse imposto. Esse imposto, ele incide toda vez que houver uma transmissão de bens, quaisquer bens, ou direitos relacionados a esses bens, portanto, cessões inclusive, usufruto e todos os bens, todos os direitos relacionados a esses bens móveis e imóveis, quando a transmissão se der pela sucessão causa-mortes, portanto, pela morte do titular, e pela doação. Essas são as duas incidências, portanto vejam já claramente a diferença. Se de um lado o ITBI atinge só bens imóveis, por outro lado o ITCMD atinge qualquer bem, inclusive direitos. Se de um lado o ITBI faz referência apenas à transmissão inter vivos e a título oneroso, o ITCMD, portanto, atinge a causa-morte, portanto o ato que não depende, o ato que não é inter vivos, decorre da morte, e o ato que decorre da liberalidade. Portanto, essas são as diferenças claras. O ITBI, portanto, tem uma largueza, já que ele atinge todos os bens, não só móveis ou imóveis. Do ponto de vista temporal, o aspecto temporal, a gente tem que dividir o estudo. Naquilo que diz respeito à sua condição causa-mortes, ou seja, quando o fato gerador é a sucessão, né, porque o aspecto material é a própria sucessão, portanto, é a transmissão que decorre do falecimento do titular e imediatamente, portanto, se dá a transmissão para os seus herdeiros. Nesse ponto, o direito tributário vai lá no Código Civil, no artigo 1784, e lá está dito que a sucessão de alguém se dá exatamente no instante da sua morte, independentemente do momento em que se abrirá o inventário, ou independentemente do momento em que o imposto será pago. Eu não estou falando, portanto, gente, de data de pagamento de imposto, estou falando de data de nascimento do fato gerador. Quando a incidência se der em razão da sucessão pela morte, é nesse exato momento do passamento do titular, do falecimento do titular, que a posse e o domínio fictamente se transmitem aos seus herdeiros. O Supremo, inclusive, tem uma súmula 112 que diz exatamente isso. O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão, que é exatamente o instante em que se dá a morte do titular. No que diz respeito à transmissão por doação, quando a gente trata da doação dos bens imóveis, eu não vou repetir, mas vou levar vocês a lembrar daquela história do ITBI. Lembram que a gente discutiu muito o ato, o momento em que se declara ocorrido o fato gerador na transmissão dos bens imóveis, que seria com o registro, e portanto a gente teria essa duplicidade, a escritura e o registro, e a antecipação da cobrança na escritura, embora se reconheça que o nascimento só se dá com o registro. Aqui na doação dos bens imóveis é a mesma coisa. Certamente o tabelião vai exigir o recolhimento do ITCMD no ato da escritura, porque ele se tornará solidário se não houver o pagamento. Mas formalmente, o momento da incidência do ITCMD, fictamente, quer dizer, juridicamente falando,
seria exatamente no momento do registro. Em relação aos bens móveis é mais simples, porque é a tradição que mostra a ocorrência do fato gerador. Portanto, no dia que eu transfiro 100 mil reais da minha conta para a sua, nesse dia deu-se a doação. Portanto, a doação é um elemento mais factual e, portanto, menos perceptível para a fazenda. É algo muito mais difícil de se fiscalizar. Salvo o dinheiro, porque o dinheiro hoje, as transações são todas visualizadas pelo sistema central, ok?